Olá, bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro de celebração. Nós nos encontramos aqui todos os domingos para juntos, como igreja, louvarmos ao Senhor, dizer a Ele as nossas alegrias, a alegria do nosso coração de tê-los como nosso Deus, de tê-lo como Senhor de nossas vidas, de tê-lo como aquele que veio e com mão forte nos tirou das garras da morte e nos trouxe para o caminho da vida, que é Jesus. Caminho que nos leva, nos conduz diante de Deus. Amém? Então a gente precisa celebrar o Senhor. Celebrar. A palavra de Deus diz que a gente precisa celebrar com júbilo ao Senhor. Apresentar-se diante de Deus com cântico, sabendo que Ele é o Senhor de nossas vidas e que eterna é a sua bondade, de geração em geração. Então que seja assim a nossa alegria hoje, como igreja diante do Senhor, que a gente se lance na presença dEle e diga: Senhor, Tu és o nosso Deus e nós vamos te cantar louvores, nós vamos chegar diante de Tua presença com cânticos, porque sabemos que no meio do louvor Tu habitas, no meio do louvor, Senhor, Aleluia. Tu se apresenta, no meio do louvor, Senhor, Tu se faz presente e se agrada. Então, Senhor, que os nossos corações nessa noite sejam purificados pelo sangue do Teu Filho, para que a gente possa Te apresentar, Senhor, o mais puro e perfeito louvor, aquele que sobe e chega como um cheiro suave diante de Tuas narinas, Senhor. Nós derramamos os nossos corações aqui essa noite para dizer que Tu és o nosso Deus. Amém? Vamos abrir esse encontro de celebração com os salmos. Eu queria que vocês fossem comigo com o Salmo 40. Sabe, é um salmo que fala coisas maravilhosamente sobre o quão é importante confiarmos nele. Quão é importante saber que Ele é o nosso Deus.
A palavra de Deus diz que aquele que se apresenta para o Senhor, que chega diante do Senhor, é necessário que chegue crendo quem Ele é, crendo em quem Ele é, crendo que Ele é o nosso Deus e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele está presente, que Ele presenteia aqueles que o buscam. Então que a gente possa nessa noite ser presenteado com a presença dEle e que a nossa presença chegue diante dEle, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Salmo 40, perdão. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou nos passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Amém? 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 Então que nessa noite a gente prepare o nosso coração para dizer: Senhor, nós viemos celebrar porque somos teus filhos. Sabe, hoje eu estava mexendo ali nos coqueiros, porque dizem, né, que uma praga tomou conta de todos os coqueiros, e a verdade, eles estão muito ruins. Mas a gente notou que existiam algumas coisas no solo, deficiência no solo, e essa deficiência no solo impedia que eles pegassem os nutrientes que eram necessários para eles. Então a gente teve que remover todo o solo, remexer o solo ao redor do coqueiro e colocar um neutralizador da acidez que estava e um novo alimento para aqueles coqueiros. E a gente carregou carrinhos e carrinhos de estercos, estrumes, que eram adubos orgânicos, e preparamos todo o solo e neutralizamos com cal para ficar preparado. E aí o Senhor estava falando algo muito legal no meu coração. Se você não prepara o terreno, não adianta colocar a vitamina que for, porque o terreno rouba de você. Então que nessa noite a gente prepare o terreno com louvores, para que a palavra do Senhor venha sobre nossas vidas e a gente seja alimentado, como agora aqueles coqueiros vão ser. Amém? Amém? E aí eu estava lá, raspando, aí teve um louvor que falou de uma forma tão gostosa no meu coração, e ele disse assim: olha, a oração é somente para aqueles que são filhos. É por isso que a gente começa ela dizendo: Pai Nosso. Então, você é filho, eu sou filho, nós somos filhos. Por isso o Senhor Jesus, filho primeiro, disse: olha, a oração que agrada o Pai é aquela que: Pai Nosso que está no céu. Tu tem um Pai que é Deus. Então, que nessa noite o teu louvor venha com gratidão diante desse Pai, se derrama diante dele e diz: olha, Pai Nosso, e se joga e começa a cantar louvores e começa a louvá-lo e engrandecer, porque esse é o motivo pelo qual nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Amém? Então que a gente possa nessa noite abrir nossos corações, e a gente já vai começar agora com oração. Feche os teus olhos, se for possível. Feche os teus olhos e começa a se conectar com Deus e dizer: Senhor, nós estamos nessa noite, Pai, aqui, abrindo os nossos corações para te oferecer o perfeito louvor, para te oferecer, Senhor, canções que digam que Tu és o nosso Deus, que não há outro, Senhor, senão Tu em nossas vidas. Nós queremos nos derramar, Senhor, diante de Ti e celebrar, Senhor, festejar a Tua adoção, Senhor. Tu nos adotou, Pai. Tu nos adotou, Pai, e somos filhos. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a orar. Oh, Senhor Jesus, que revelação Tu nos ensinou a orar, começando a dizer: Pai Nosso, porque Tu, Deus, é o nosso Deus, o nosso Pai. E nós nos derramamos aqui nessa noite diante de Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Oh, reina entre nós, Pai. Seja entronizado em nossas vidas, em nossos corações. Toma o Teu lugar, Senhor. Nós pedimos assim, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastorei. Amor.
Boa noite a todos, graça e paz! Que bom poder estarmos juntos aqui na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, fazendo menção dele. Que bom que você está aí conosco também, que você possa receber de Deus na noite deste dia, que este encontro de celebração possa mover os céus em seu favor, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no hospital, no carro, não importa, a presença do Senhor vai te visitar em nome de Jesus, aonde você estiver. Recebe aí no teu âmago, recebe no teu coração a presença de Deus. Porque a palavra nos garante que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então que bom que você se juntou. Porque aí a gente pode proclamar e clamar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje eu vou deixar aqui para a gente poder ler. A gente vai ler um salmo que eu gosto muito. Ele fala muito ao meu coração. E toda vez que você sentir assim, poxa, eu queria ler uma palavra, mas eu tenho receio porque eu não conheço, onde eu posso achar algum refúgio? Leia Salmos. Salmos sempre, porque é muito no coração de alguém que está passando por algo. Ou é um salmo de Davi, ou de Asaf, ou dos filhos de Corá. Mas com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. E hoje eu quero ler o Salmo 35. Vamos ler juntos? Diz assim, olha. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. E sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Eu só vou ler até aqui, mas eu quero que você diga isso no seu coração. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Deixa o Senhor falar essa palavra no seu coração, dizer a tua alma, eu sou a tua salvação. Aqui, Davi está pedindo, Senhor, defende a minha causa. Quantas das vezes a gente passa por dificuldades, injustiças, né? Aí a gente fala, logo essa pessoa está dando essa palavra tão dura, essa palavra pesada. Aí você lembra do salmista que diz, Senhor, defende a minha causa. E aí você ouve a resposta de Deus que diz, eu sou a tua salvação. Então toda vez que alguém levantar a voz contra você, dizer palavras que te machucam, porque tem palavras que machucam mais do que pedra, não é verdade? Você lembra do salmista e diga, alma, o Senhor é a tua salvação. Então não temas, alma, o Senhor é a minha salvação. Eu não vou chorar, eu não vou me entristecer, porque o Senhor peleja pela minha causa. Amém? Glória a Deus. Amor, pega aqui para mim, por favor. Então vamos louvar o Senhor, já com essa palavra gostosa que a gente recebeu. Vamos louvar o Senhor e vamos celebrar a Cristo. Você quer celebrar a Cristo? Eu quero celebrar a Cristo. Então, vamos juntos celebrar a Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou lutando com o computador. Eu fecho o negócio abre. Eu fecho o negócio abre. A gente vai louvar o Senhor. E o Senhor será engrandecido pelos meus lábios e pelos seus. Amém? Então vamos celebrar a Cristo. Ah, pastor, às vezes eu não conheço alguns louvores que vocês cantam. Preste atenção na letra e deixa a tua alma rejubilar. Deixa a tua alma louvar a Deus. Ouve, preste atenção, deixa o Espírito Santo te alcançar. E a gente vai começar assim, celebrando a Cristo. Celebre o Senhor! Ouça o louvor que já vai começar. O louvor que sobe para adorar. Aquele que é sentado no seu trono está. Poderoso, grandioso Jeová. Com sua voz comece a
Adore o nome do Senhor, Ele é digno de glória. A Cristo. Entoai os cânticos de adoração para o trono de glória chegar. O momento é sublime, é especial. Então cante, comece a adorar. Cante, louve. Ele é merecedor de toda a honra, toda glória e toda majestade. Cante, louve. Bendito seja sempre o nome do Senhor, onde há poder e autoridade. Toda majestade. Cante, louve. Bendito seja sempre o nome do Senhor, onde há poder e autoridade. Cante, louve, louve, louve. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e toda majestade. Cante, louve. Seja sempre o nome do Senhor, onde há poder e autoridade. Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre, amém. Adorai esse nome que é santo, é maravilhoso. Ele é Deus, que foi, que é e sempre será Rei dos reis, majestoso, glorioso, Ele é poderoso. Exaltai a Jesus que vive e reina para sempre, amém. Adorai esse nome que é santo, é maravilhoso. Majestoso, glorioso, Ele é poderoso. Cante, louve ao Senhor. Aleluia, coisa linda. Nós somos feitos para o louvor da glória de Deus. Nós fomos feitos para o louvor do seu nome. Você foi feito para adoração. Então não resista ao Espírito Santo, porque Ele todos os dias nos convida a estar diante dele. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Espírito Santo te chama. Ele te chama. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais. Vale mais que mil. Um dia com o Senhor vale mais que mil. Que bom que você está doando o seu dia nesse momento para Ele. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. No meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia vale mais que qualquer outro lugar.
dele. Se permita vivenciar. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. Um dia na presença dele vale mais do que qualquer outro lugar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar em tua casa, Senhor. Não guardar o encontro casa do inimigo para si. Eu encontrei os seus altares, Senhor, em meu e Deus meu. O Senhor te chama, o Senhor te convida a viver na presença dEle, a ser abraçado pela presença dEle, a presença dEle que cura, a presença dEle que sara, que restaura, que é um escudo no dia da dor, no dia da tristeza, no dia da solidão. Deixa essa chama acesa aí dentro. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, Ele te chama. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, Ele chama, Ele te chama. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, essa chama. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a presença do Senhor te trouxe, te permitiu estar aqui. Olha, talvez o mundo te chama várias vezes assim: ei, vem. E você diz: não, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor. Todo dia o mundo te chama, mas você prefere o Espírito. Então, glória a Deus, escolha o Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre a minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas o que eu faço? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É importante você declarar isso todos os dias. Porque todos os dias o mundo tenta te sujar, o mundo tenta te entristecer, o mundo tenta te machucar. Todo dia a tristeza vem, tenta bater a porta. Mas aí você guarda o teu coração, guarda a tua vida diante de Deus. Não se permita ser machucado, não se permita ser entristecido. Antes, deixa o Espírito Santo te renovar, te dar nova vida. Ah, pastora, não é fácil. Não, não é fácil. Mas toda vez que o mundo tentar te machucar, escolha Deus. Fecha a porta do teu quarto e entra lá em secreto e coloca tudo diante de Deus. Conta para Deus mesmo. Senhor, eu passei por isso, fizeram isso comigo, eu passei isso e falaram isso de mim. Não aceita o mundo todo dia tentar te machucar ou te violentar. Não. Você tem um Pai. E é por isso que Ele nos ensinou a orar. E a gente começa sempre assim, Pai Nosso, tomando posse de que Deus é meu Pai e de que Deus é seu Pai. Você toma posse disso? Tome posse do seu lugar de filho. Deus te deu um lugar de filho, querido. Então não importa se o mundo lá fora diz que não, se o inimigo diz que não, se debocham de você, se riem de você. Fecha a porta do teu quarto e fala, Pai Nosso, Tu que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome. E começa a declarar, Senhor, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida, isso está difícil, isso está diferente. Deixa o céu agir. Deixa o céu agir em seu favor, querido. Deixa o céu se mover. O Senhor pode. Ali onde você não pode, ali onde você não alcança, o Senhor alcança. Sabe? O filho é pequenininho, mas o Pai é grande. E o nosso Pai, Ele é grandiosíssimo. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Não há outro como Ele. Então toda vez que alguém disser para você, você não alcança, o meu Pai alcança. E é por isso que eu oro. E é por isso que eu clamo. E é por isso que eu invoco o nome dele na minha vida.
Oração não é um monte de palavras, é só um tempo de fala. Eu vou voltar de novo porque já entrou e aqui tá, nossa, tá estreito. Vamos de novo. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. A gente vai louvar esse louvor antes da palavra. E de repente você está aí e você fala: eu posso orar? Pode, você não só pode como você deve. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Só Ele pode, na minha e na sua vida, resolver. Oração não é um monte de palavras, ou só um tempo de fala, onde eu falo para Deus. Oração não é uma lista de pedidos, onde exponho os meus sonhos, envolvendo só o meu eu. Oração não é no espaço, onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu. Oração vai muito além de tudo isso, é um acesso no infinito que Jesus te deu. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, da sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo do céu. Oração é acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e é por isso que ela começa assim: Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santo é teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. E por isso eu oro, choro e adoro, e quando eu sou só humano, vivo nesse plano, mas recebi poder para acessar o céu. E por isso eu oro e salto de alegria, e quando vivo que só orando eu percebo que a necessidade é ficar aqui em tua presença, em tua presença, em tua presença. Aleluia. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo o segredo do céu. Oração é um acesso permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e é por isso que ela começa assim: Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra
atraiu, Ele te convidou para você viver com Ele no reino de amor. E você tem acesso livre a Ele através da tua oração. Abre teus lábios, fala com o Senhor, fala com o Pai. Ele está prontinho para te ouvir. Ele está prontinho para te ouvir. Ele é Pai. E nenhum pai gosta de ver seu filho sofrendo, apanhando ou lidando com qualquer situação sozinho. Ele está cheio de vontade de entrar nesse meio e resolver essa situação. Então dá legalidade a Ele, convida Ele para participar. Fala, Senhor, olha aqui como é que está isso. Eu não tenho dúvidas que o Senhor entra e muda a situação. Porque há coisas que para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Se entrega para o Senhor. Entrega a tua vida diante dele e fala, Senhor, está aqui. Eu não vou conseguir fazer, mas me ajuda. Porque Ele é Pai. Amém? Vem cá, pastor João. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor João, que vai trazer a mensagem na noite deste dia. Paizinho, aqui está o teu filho, ó Deus, aqui está o teu pastor. Senhor, eu apresento ele em tuas mãos. Eu te peço, repreende todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Guarda ele, ó Deus, guarda a mente, o coração. Livra, Pai, de tudo aquilo que tem tentado fazer, Senhor, minar ou tirar o que o Senhor tem revelado. Mas antes, abre os olhos dele espiritual, abre o coração, abre a mente, os ouvidos, e usa o teu filho, Senhor. Assim conosco também, joga por terra tudo aquilo que queira interromper ou paralisar a tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, que nós venhamos ser uma terra fértil na noite deste dia, para recebermos de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito no culto de celebração é esse momento do louvor. Porque esse momento do louvor, ele prepara o nosso coração. Ele move o ambiente. Ele faz com que a gente tenha a certeza de que nós estamos diante do Pai. E aí é o momento que nossos corações se abrem, que a gente se derrama. Eu, por exemplo, choro igual uma criança. Eu tenho que estar com um lencinho aqui secando os olhos, porque fica escorrendo o tempo inteiro. Porque o louvor vai falando, vai trazendo coisas boas, que vai alegrando nosso coração. Porque, sabe aquela... Tem uma frase que eu gosto de dizer para minha esposa, que eu digo para ela assim, amor, você tem marido. Né? E a gente está conversando e ela fala alguma coisa e fala assim, amor, relaxa, você tem um marido. E esse momento aqui do louvor, você pode dizer assim, para você mesmo, relaxa, você tem um Deus. Aleluia! E esse Deus te elegeu como filho. Então você tem um Deus que é Pai, teu Pai. Sabe? E que Jesus ele ainda fala de forma mais carinhosa ainda, ele chama de papai. Paizinho, sabe? Abba, quando ele fala assim, Abba, Abba significa paizinho, papai, sabe? Aquele carinho que você só tem quando você se sente aconchegado naquele braço forte de pai. E o Senhor te chamou dessa noite exatamente para isso, se aconchega nesse braço forte que Ele tem. Aleluia. Ele é meu Pai. Se joga diante da presença dele e abre teus ouvidos para ouvir. Abre teus ouvidos para ouvir. Porque o Senhor tem muitas coisas para te dizer nessa noite. Mas só aqueles que conseguem abrir seus ouvidos conseguem ouvir.
Sabe, hoje a palavra o Senhor tem me dado há semanas. Mas essa semana, e eu sempre falava essa palavra aqui para algum momento que não é um culto. Talvez seja uma aula, um ensino, alguma coisa, não é um culto. E eu trabalhava nela o tempo todo porque ela não saía da minha mente, mas é só um culto, não é para um culto, é para um momento especial de ensino. Mas nessa semana, ela veio tão forte no meu coração. E essa palavra tem como texto base no livro de Juízes 6 e Juízes 7. São os dois capítulos, 6 e 7, que falam sobre a história de Gideão. Sabe? Gideão. Todo mundo fala assim, tem um grupo chamado Gideões da Fé, tem várias coisas que falam sobre Gideão, sobretudo pelos feitos de Gideão. Mas nessa noite eu quero trazer para vocês o contexto sobre o qual Gideão vivia. Sabe? Aquele país sobre o qual Gideão morava, eles viviam entre altos e baixos. E a cada geração tinham um abaixo tão grande que eles perdiam porque se afastavam de Deus. E aí eles se reconciliavam com Deus, ganhavam, e depois passavam 40 anos de paz e de tranquilidade diante de Deus. Eles se esqueciam de Deus, porque a paz e a tranquilidade faziam com que eles se esquecessem de Deus. E exatamente no intervalo desses de 40 anos, Israel começa novamente a ser colocado numa situação de povo atacado porque se distanciou de Deus. Começou a adorar outros deuses, seguir outros ídolos e fazer todas as outras coisas que desagradavam o coração do Senhor, e novamente eles estavam vulneráveis aos ataques. Meu Deus. E Gideão viveu em um tempo de crise espiritual e opressão de Israel. Lá em Juízes de 1 a 6 começa exatamente dizendo isso. Como estava a situação de Israel, oprimida pelos inimigos, onde tudo que ela plantava era destruído, tudo que eles tentavam construir era destruído. É tanto que quando Gideão se encontra com Deus, ele estava numa situação em que ele estava malhando trigo no lugar das uvas para enganar o inimigo, para não ser roubado. De tal situação opressora eles estavam vivendo. Israel havia se afastado de Deus, começou adorando ídolos, começou a estabelecer Baal como seu Deus, começou a estender poste-ídolos para Aserá. E aí eles começaram a experimentar de derrotas diante do inimigo. Meu Deus. Isso é muito parecido com a gente, né? A gente está ali, ó. Tem um louvor que fala assim, logo após uma vitória vem cansaço, desânimo. Por que isso acontece? E aí eu estava falando com minha esposa essa semana, no decorrer da semana, falou, tem algo incrível nessa história de Gideão. Já notou? Eles estavam aqui no culto de oração e aí o Senhor trouxe uma revelação, trouxe um amor. Eles têm uma vitória em Deus, eles se voltam para o Senhor, e a palavra de Deus diz que quando você se volta para o Senhor se volta para você. E aí eles experimentam um ganho espiritual, eles experimentam uma comunhão com o Senhor, e eles começam a ter vitórias, e essas vitórias são passadas só por ouvir para os filhos. E aí os filhos vão se desenvolvendo, e aquilo é só uma historinha que aconteceu. E aí esses filhos se desenvolvendo dentro de uma situação de bonança, em que ninguém precisa mais buscar o Senhor porque está tudo muito bem, esses filhos começam a se desviar para outros deuses. E aí se corrompem, e esquecem do Senhor, e se afastam deles. E isso acontece com a gente também. Todas as vezes que a gente se afasta do Senhor, que a gente tem um afastamento do Senhor, a gente começa a sofrer ataques espirituais. Desânimo. E geralmente sempre vem a paz de uma situação de vitória que a gente teve. O povo, a gente fala aqui, já falou várias vezes em vários cultos, eles experimentaram o mar se abrir, passaram pelo mar, e 3 dias depois eles já não lembravam mais disso, já estavam murmurando por sede. Por quê? Por quê? Por que a gente não fica o tempo inteiro com o Senhor? Sabe? E essa situação que aquele povo vivia, eu trouxe uma ilustração para a gente ter uma ideia. Imagina um carro.
lindo, ele é bonito, ele tem tudo. Ele tem tudo lá, tem um sistema automático, você não precisa passar marcha, tem um sistema de áudio, som perfeito, um vídeo maravilhoso. Aquele carro é maravilhoso, mas tem um problema. Ele está sem combustível. Ele serve para quê? Sem combustível ele não liga, não alimenta a bateria, não alimenta a bateria, não funciona nada. É assim que acontecia com aquele povo quando se afastavam do Senhor. Eles estavam espiritualmente tão desgastados que eles não tinham nenhuma possibilidade de se mover. E eles estagnavam. E a gente acontece a mesma coisa. Toda vez que a gente não tem um combustível, a gente se estagna. Meu Deus. E fica sem ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos feitos para ser usados pelo Espírito Santo de Deus, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para sermos levados pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos constrange, é Ele que nos apresenta ao Pai, é Ele que nos revela a palavra. Então, se a gente não tem o Espírito Santo, que é o nosso combustível espiritual, nada em nós funciona e estamos totalmente propensos aos ataques. Vulneráveis. Então, meus irmãos, eu trago essa história de Gideão exatamente para mostrar que, assim como Gideão, nós precisamos nos voltar para Deus. A gente precisa abandonar os ídolos. E a gente pensa assim, o ídolo é uma estatuazinha sobre o qual me debruço. Não, tem vários ídolos. Tem os ídolos que são os contatinhos, tem os ídolos que são aqueles vídeos, tem os ídolos que são aquela pessoa que você gosta tanto e porque ela não gosta de ir para a igreja você não vai junto, e porque ela não assiste culto e critica, você fica com vergonha e também não assiste. Então tem vários ídolos que te afastam de Deus e que acabam sendo mais importantes para você do que Deus. Mas se a gente não se tornar para Deus e oferecer para Ele o melhor, a melhor oferta, sabe qual é a melhor oferta do Senhor? O coração. Se a gente não faz isso, a gente não consegue ter ações para viver uma vida vitoriosa. Então Gideão começa exatamente assim. Tem uma situação. Gideão vivia no meio de um povo idólatra, que havia estabelecido Baal como seu Deus e havia estabelecido poste e ídolos de Aserá. Então ele tinha um Deus que não era o Senhor. Eles se voltaram contra o Senhor e culpavam o Senhor por todas as coisas que aconteciam de mal e adoravam Baal por todas as coisas, por menor que fosse, que aconteciam de bem na vida deles. E ainda tinham a Será. Eu não sei se vocês sabem, mas a Será, ela representava a deusa dos desejos, sabe? Dos desejos sexuais, dos desejos promíscuos, dos desejos. E eles tinham um poste ídolo para Será. O poste ídolo é um obelisco, madeira, em que representava a presença de Aserá. E eles tinham um altar para Baal. E eles não tinham um altar para o Senhor. E eles acreditavam ao Senhor tudo de ruim que acontecia na vida deles e adoravam Baal por as coisas mínimas que aconteciam de boa na vida deles. Então eles abandonaram totalmente o Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar quantas vezes isso acontece com a gente também. A gente está desviado da presença do Senhor, a gente está longe do que Ele tem direcionado para o nosso coração, e ainda assim a gente diz: por que o Senhor deixou isso acontecer? Se o Senhor fosse meu Deus, mesmo isso não teria acontecido, mas Ele me abandonou. Quando foi que você abandonou Ele primeiro? Porque a palavra de Deus diz que se você o busca, não tem como Ele não estar contigo. Sabe, Ele diz assim: olha, busca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você buscou o Senhor, não tem como dele você voltar de mãos vazias. Então, por que a gente culpa o Senhor por algo que está acontecendo de ruim na nossa vida? Gideão, para a gente voltar à história, ele estava num lugar de medo e derrota. Era como se encontrar com Israel.
Ele se escondia dos seus inimigos, os midianitas, e ele se sentia pequeno e incapaz. Sabe? Você consegue se perceber numa situação dessa? Eu consigo. Muitas vezes eu me vi me escondendo das minhas próprias inseguranças, dos meus pecados, vivendo uma vida inoperante e longe do propósito de Deus. Era exatamente assim que Gideão estava naquele momento. Mas Gideão tinha uma coisa que era muito legal nele. Ele escolheu um lugar para buscar o Senhor. Aquela terra estava toda tomada e voltada para Baal. Mas ele escolheu um lugar. A palavra de Deus diz que ele ia lá embaixo do carvalho, pé de carvalho. E lá ele buscava o Senhor. E ele buscava o Senhor, buscava o Senhor. E ele buscava o Senhor. E não se cansava, e não tinha medo de buscar o Senhor. Mas era só lá. Ele não tinha coragem de buscar o Senhor em casa porque estava tudo tomado. O seu pai era importante na vila e era exatamente no jardim do seu pai que estava estabelecido o poste ídolo para Será, e exatamente no terreno do seu pai estava estabelecido o altar para lá. Então ele tinha uma casa em que a presença do Senhor não podia se fazer, porque era uma casa que estava oferecida a outro. Mas ele tinha um lugar onde ele buscava o Senhor. E aí, nesse lugar que ele buscava o Senhor, ele buscava o Senhor, ele buscava o Senhor, ele buscava o Senhor, porque ele sabia de ouvir falar que o Senhor existia, que o Senhor tinha feito grandes coisas, que o Senhor tinha feito maravilhas. E ele buscava o Senhor todos os dias, todas as vezes que ele podia, ele se jogava lá naquele pé de carvalho e buscava o Senhor. Aí um dia, o anjo do Senhor chegou diante dele e disse: olha, estou aqui. E falou para ele: olha, Gideão, o Senhor é contigo. Aleluia. Aí ele ouviu aquilo, ele não conseguiu alegrar seu coração. Ele olhou e se direcionou para o anjo e falou assim: o Senhor é comigo? Como você pode dizer que o Senhor é comigo? Com todas essas coisas que estão acontecendo com o meu povo, com Israel, olha como a gente tem que se esconder dos nossos inimigos. Olha onde eu vou malhar o trigo escondido, e meu povo vive em cavernas, porque tudo que a gente faz, o inimigo derruba. E o anjo diz para ele: o Senhor é contigo. E ele olha para o anjo e fala assim: nossa, o Senhor é comigo mesmo? E o anjo confirmou. Ele falou: eu preciso trazer uma oferta para o Senhor. Fica aqui, não sai daqui, que eu já volto. E a palavra de Deus diz que Gideão correu em casa, pegou um bode, fez um bom cozido, fez uns pães e trouxe aquele cozido do bode, aqueles pães, e ofereceu. Aí o anjo falou assim: isso é uma oferta para Deus? Ele é. Então, põe no altar, aquela pedra ali, faz de altar. E ele colocou o bode, colocou os pães e derramou o cozido sobre os pães. Ele ofereceu para o Senhor. Eu consigo imaginar como o coração do Senhor ficou feliz com aquela oferta, porque por anos uma geração se passou e aquele povo se desviou de Deus e só lembrava de Deus para culpá-lo das coisas que estavam acontecendo. Aí de repente aquele jovenzinho traz uma oferta para o Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, quando ele colocou tudo sobre a pedra, tocou na pedra com o cajado, e o fogo acendeu naquele lugar e consumiu aquela oferta. E Gideão voltou para casa. Ele não convidou o anjo para ir para casa, sabe? E eu fico pensando, quantas vezes a gente vive num ambiente que é tão tóxico, que é tão idólatra, que é tão distante de Deus, que a gente tem vergonha de levar o Senhor para lá. E que somente o pé de carvalho é o lugar que nos permite adorar o Senhor.
Porque se alguém me vir levando para casa, eu não tenho coragem, porque minha casa não tem dignidade nenhuma para receber o Senhor. É verdade. Talvez você esteja pensando, a minha casa não tem dignidade nenhuma para receber o Senhor. Por isso que eu espero os domingos, o culto de celebração, que é o meu carvalho. E eu estou dizendo nessa noite para você, o Senhor tem um anjo para te visitar. Amém. Porque Ele existe. Ele existe. A palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor é necessário que creia que Ele existe. E que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe que Ele presenteia os que o buscam. E Gideão tinha um coração tão em Deus que ele ofereceu o bote. O bote era a melhor coisa que Gideão tinha na casa dele? Não era. Mas era o que ele podia mexer. Porque todas as outras coisas estavam bloqueadas. E sabe o que acontece quando você busca o Senhor? Ainda que não seja em casa, não tem como o Senhor negar a presença dele para você. Aleluia. Assim como ele não negou para Gideão. O Senhor estava muito triste com aquele povo todo, mas o coração de Gideão moveu o coração de Deus. O teu coração pode mover o coração de Deus nessa noite. Ao ponto que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor vai até a casa de Gideão. O anjo do Senhor foi até a casa de Gideão. E a palavra dele diz que Deus ordena que Gideão destrua o altar de Baal e ofereça um sacrifício no altar verdadeiro. E isso exigiu de Gideão coragem e entrega. Sabe, quando você busca o Senhor no carvalho, porque o outro lugar não te permite que você o busque, porque o outro lugar não permite que o Senhor venha, quando você encontra com o Senhor e quando Ele se direciona para você, não tem como a tua casa continuar a mesma. Vou dizer uma coisa para você. Quando você tem uma intimidade com o Senhor, tudo que acontece na sua vida, ela acontece para fazer o Senhor se aproximar cada vez mais. Aleluia. E onde há a presença do Senhor não pode haver nenhuma outra coisa senão liberdade. Aleluia. E essa liberdade que aconteceu lá no Carvalho, porque não podia vir para casa, trouxe o Senhor contigo. Traz o Senhor com Gideão e traz o Senhor contigo. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor foi até a casa de Gideão. E lá na casa de Gideão o Senhor olha o altar de Baal, o Senhor olha o poste ídolo para Será, o Senhor olha um touro que estava reservado para o sacrifício a Baal. Aí o Senhor ordena que Gideão destrua o altar de Baal, destrua o poste ídolo a Será e faça um sacrifício verdadeiro. O que aconteceu com Gideão? Gideão tremeu na base, mas ele não mudou o coração dele. A palavra de Deus diz que ele aceitou o desafio do Senhor. E ele chamou 10 dos seus servos com ele e esperou a noite, porque de dia ele não teve coragem. E na noite ele destruiu o altar de Baal, ele destruiu o poste ídolo de Aserá, e com a madeira do poste ídolo destruído, ele ofereceu o sacrifício, aquele que era o mais caro de todos, o mais valioso, o mais bonito, ao Senhor. E aí, quando ele fez isso, ele libertou a sua casa, o seu Aleluia. povo. Olha como acontece. Ele buscou o Senhor para ele. E ele encontrou o Senhor para ele. E ele ofereceu uma oferta que ele podia ao Senhor para quê? Porque o Senhor se comunicou com ele. Mas aí, quando o Senhor se comunicou com ele, o Senhor, olha, eu te livrei, agora eu quero livrar a tua casa. E quando ele teve coragem de enfrentar
os deuses que se estabeleciam sobre aquele lugar. E quando ele teve coragem de abrir mão de todas essas coisas e oferecer a melhor oferta ao Senhor, ele trouxe libertação espiritual sobre aquela casa. E a palavra de Deus diz que todos ficaram muito irritados com ele. As pessoas estavam tão cegas que elas não conseguiam entender aquilo como libertação, elas entenderam aquilo como ofensa e quiseram ir contra a vida de Gideão. E naquele momento, o pai dele, que era o chefe ali sobre todos e sobre o qual estava no terreno o altar e o poste ídolo, todos os objetos de adoração dos outros deuses que foram quebrados pelo seu filho, quando falou lá, traz aí ele de volta, porque nós queremos nos vingar, porque ele destruiu o altar do nosso Deus. E aquele pai chegou e falou assim, olha, ninguém passa para cá. Vocês estão revoltados porque ele destruiu o altar de Baal? Por que vocês estão defendendo Baal se ele é Deus? Se Baal é Deus, que ele se vingue. Que Baal mesmo se vingue. Porque se você precisa se vingar por Deus, por Baal sendo o seu Deus, então o que Baal faz? E aí, a partir daquele momento, Gideão começou a ter um outro nome, Jerubbaal. E aí, esse nome significava o seguinte: Jerubbaal é que Baal mesmo se vingue. Ou seja, todas as vezes que eles olhavam para Gideão, eles viam a invalidade do poder de Baal. E por que Baal não tinha mais poder? Porque Deus estava no coração de Gideão. E quando Deus se estabelece no coração, não há outro Deus que se estabeleça. Então havia cada vez mais intrepidez no coração de Gideão. Por quê? Porque Deus se estabeleceu naquele coração. Gideão começa a quebrar todos aqueles ídolos que hoje, para os nossos tempos modernos, seriam que orgulho, dinheiro, vícios, autossuficiência, todas essas coisas que nos mantêm presos e inoperantes. Você teria coragem também de quebrar essas coisas que te mantêm preso, inoperante e impossibilitado de servir ao Senhor? E eu vou te falar, meu irmão, derrubá-lo significa renunciar ao que te afasta de Deus. Aleluia. Renunciar ao que te afasta de Deus. Como a gente cantou todo dia, o pecado vem e chama, mas eu escolho Deus. Sabe? Escolher Deus todo dia. Escolher Deus todo dia. Olha, eu sabia, mas eu não quero, porque eu quero é Deus. Gideão ofereceu aquele touro, que era o especial, que estava reservado para Baal. Um sacrifício valioso, mostrando que o melhor pertence a Deus. Sabe? Tem um monte de touros valiosos que você não tem oferecido para o Senhor. Tempo de qualidade, momento de oração, coração puro. Tudo isso são touros valiosos que estão guardados aí com você, mas que você não tem oferecido ao Senhor. E Ele te pede exatamente isso como oferta, o melhor. O Senhor espera que você ofereça a melhor oferta. Tudo que Gideão poderia dar por conta da amarração em casa era um cabrito. Mas depois que ele entendeu quem era Deus e estabeleceu liberdade no seu coração, ele deu o melhor que tinha na casa dele, e que era que estava sendo reservado a outros deuses. E quais são os outros deuses sobre qual você reserva coisas? Meu Deus. Quebra esses altares e oferece essa coisa que você oferecia para esses deuses, para o Deus verdadeiro, para o Senhor, para o nosso Pai, para aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que fosse derramado sangue, para que esse sangue nos limpasse e nos tornasse puros para estar diante da presença do Senhor. Aquele que liberou o Espírito Santo de Deus para morar em nós. E ele disse: olha, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Aleluia. Você é capaz de lançar esse touro valioso que você sabe qual é. Não tem como você não saber qual é.
E o Senhor sabe que você sabe. Porque depois que você ofereceu o cabrito, vindo aqui assistir no encontro de celebração, não tem como o Senhor não saber do teu coração, porque Ele sonda a gente. Verdade. Não há como fugir do Senhor. O salmista diz: olha, se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, eu sei, meu Deus, que lá estás também. Então o Senhor está com a gente o tempo inteiro. E qual é o touro mais valioso que você tem? Quebra os pós ídolos e usa de sacrifício ao Senhor e dá àquele a oferta, a melhor oferta ao Senhor. Que altares você precisa destruir, derrubar, para construir o altar do Senhor e oferecer o melhor para Ele, a melhor oferta? E aí, meu irmão, Gideão conheceu o Senhor, experimentou da mão do Senhor embaixo do carvalho. E ele foi para casa. E ele experimentou no Senhor a libertação da sua casa, dos pós-ídolos, da adoração a Baal. Ele quebrou tudo, desmontou tudo e passou a oferecer todas as coisas ao Senhor. Aí, ele primeiro teve a libertação de si mesmo, depois a libertação da sua família e seu povoado, o menor povoado de todos. Aí o Senhor o chamou para a batalha, para lutar contra os midianitas, sabe? E aí Gideão já estava muito bem, porque todo mundo já conhecia, ele é o que anda com Deus, ele foi o que enfrentou Baal. E se Baal não conseguiu se vingar dele, é porque o Deus dele é mais forte do que Baal. E ele começou a ser admirado por todos. Gideão começou a ser conhecido por todos como aquele que disse que Baal se vingue. E Baal não tocava nele. E por que Baal não tocava nele? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus inimigo não toca. Então, se você acreditar que o Senhor te libertou, que o Senhor te transformou, você precisa também acreditar que o inimigo não te toca. O máximo que ele pode vir é te tentar. Todo dia o pecado vem me chamar, mas ele não consegue te tocar. A palavra de Deus diz que ele vive bramando como um leão, mas não é leão, é só como um leão, ao derredor. Sabe por que ele está ao derredor? Porque a palavra de Deus diz que ao nosso redor está uma legião de anjos. Por isso que ele não pode tocar na gente, porque ele está depois da barreira de anjos. Ele está ao nosso derredor, depois. E Gideão experimentou isso, lá no Carvalho. Depois ele teve autoridade para derrubar o poste-ídolo e derrubar o altar. E sacrificar ao Senhor no lugar onde aqueles deuses estabeleciam. E ele se liberou a si mesmo, depois do seu povoado. E agora o Senhor chama para algo mais forte. Aleluia. Chamou, sabe para quê? Libertar Israel. Como libertar Israel? Ele falou: olha, Gideão, é o seguinte, você vai convocar todo o povo e nós vamos derrotar os midianitas. E eles nunca mais vão ter poder sobre Israel. Aí Gideão foi: tá certo, Senhor, pode deixar que eu vou convocar todo mundo. Aí ele fez uma convocação, todo mundo já conhecia Gideão é com Deus, se Gideão está chamando eu vou, sabe? Quando você vai ser cada vez mais conhecido, todo mundo quer te chamar para ir junto, ou quer estar junto de você. E ver aqueles dezenas de milhares. E aí chegaram um grande exército. O Senhor olhou, Gideão estava todo feliz. Então, o Senhor falou que vai dar os midianitas nas nossas mãos, a gente vai vencer essa batalha, assim como eu venci lá no Carvalho, depois a gente venceu aqui no território do meu pai, agora a gente vai vencer contra os midianitas, vai libertar Israel inteiro. E todo mundo ali muito no opa, vamos sim, vamos tal. E o Senhor falou: opa, tem gente demais. Sabe por que o Senhor disse que tem gente demais? Porque o Senhor atua no impossível. Verdade. E aí ele falou assim: olha, Gideão,
Fala para esse povo aí que diz que vai lutar, que quem tiver com medo no coração, que volte para sua casa. Aí Gideão chegou e falou assim: olha pessoal, o Senhor vai dizer que quem tiver com medo no coração, uma certa insegurança, que volte para casa. Muita gente foi. E ficaram 10 mil. Aí Gideão falou: opa, 10 mil, tá tudo certo. Nossa, eles lá são maiores do que a gente, o número, mas Deus está com a gente, está tudo certo. Aí o Senhor olhou e falou assim: ainda tem muita gente. Assim eles vão achar que foi o braço deles que venceu. Aí o Senhor falou assim: Gideão, bota esse povo todo para beber água. Os que se ajoelharem e beberem a água, e outros que beberem como cachorrinho, os que beberam como cachorrinho, traz para cá. Quantos vieram no total? 300. Como assim? 300 homens? Os midianitas têm um exército gigante. Como é que vamos vencer? Gideão sabia. Ele sozinho venceu um povoado. E venceu o povoado por quê? Porque o Senhor era com ele. Aí Gideão pegou, falou: olha, é só a gente que vai para a guerra, tá? Mas tinha uma coisa no coração daqueles 300. E que eles ofereceram ao Senhor. A melhor oferta daqueles 300 que estavam junto com Gideão era obediência, fé e confiança em Deus. Aleluia. Eles eram obedientes, eles sabiam que eles não tinham chance nenhuma por eles. Mas eles obedeceram e iam para a batalha. Eles tinham fé. Porque eles sabiam, ó, nós não somos nada, mas não estamos sozinhos. E se não estamos sozinhos, a batalha está vencida. Porque nós confiamos em quem nos chamou. Aleluia. Eles não confiaram nas forças deles, mas eles confiaram na direção divina. Sabe? Dar o melhor para Deus não é sobre quantidade, mas sobre a qualidade. É oferecer o nosso tempo, talentos, coração, isso tudo com sinceridade, gente. Crendo que Ele é Deus, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles 300 sabiam que se eles fossem por eles mesmos, não dava nem para passar a primeira linha. É verdade. Mas eles sabiam que quem estava com ele era o grande general, o que vencia todas as batalhas, o que abriu o mar, o que deu a Israel a terra prometida. Então eles foram, sabe, como a gente pregou aqui alguns domingos atrás, eles trouxeram a lembrança, aquilo que dava a eles esperança e fortalecia a fé. Verdade. E que estava adormecido, porque eles só ouviam falar, mas de repente alguém ousou experimentar de Deus. E aí esse que experimentou de Deus, deu neles o desejo de também experimentarem de Deus. E isso gerou neles confiança, fé e saber e o desejo cada vez mais de comprovar o quanto o Senhor é Deus. Eles tinham fé, eles tinham obediência e eles sabiam, eles confiavam suas forças na direção de Deus. Então, dar o melhor para Deus é sobre qualidade. É oferecer o nosso tempo, talentos, nosso coração com sinceridade. A gente está disposto a fazer isso? Ou o nosso tempo é o que sobrou? Ah, Senhor, isso aqui foi o que sobrou do dia. Eu vou dobrar meus joelhos agora e vou orar. E aí fica... E a gente não entendeu o que a música diz. A oração não é isso. A oração não é isso. A oração é entender que Ele é o meu Pai. E entender que todas as coisas são dele
e são para Ele, e são por Ele, todas as coisas. E entender que eu preciso oferecer o meu melhor. Tempo de qualidade é uma oferta. De qualidade. É a melhor oferta. Crer é a melhor oferta. Confiar é a melhor oferta. Então, assim como Abel, quando ele lançou a oferta dele, naquela oferta tinha uma coisa que agradou ao Senhor: coração. Sabe, muitos estavam ofertando lá diante do templo, e Jesus olhando, e eles iam até lá ao templo para dar a sua oferta. E muitos estavam trazendo sacos de moeda, trazendo as suas montanhas, mas era tudo sobra das montanhas do que eles tinham. Aí de repente chega uma viuvinha com uma única moeda na mão e entrega. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: está vendo aquela mulher? Ninguém ofertou mais do que ela. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Aquela oferta que ela deu tinha o coração dela. Estava ali o melhor dela para mim. O Senhor Jesus estava dizendo isso para aqueles discípulos. Ela foi a que apresentou a melhor oferta. Eu quero dizer para você que a melhor oferta é aquela em que teu coração vai junto. É aquela em que teu coração vai de forma tão forte que ele vai junto. É aquilo que você apresenta para Deus: ó Senhor, daqui meu suor e meu sangue, porque eu creio em quem tu és. Oferta sem crer é qualquer coisa menos oferta. E quando a gente oferece o melhor para Deus, Ele transforma a nossa fraqueza em vitória, como fez com Gideão. Sabe o que aconteceu com Gideão? Ele falou: Senhor, se é mesmo isso, vamos fazer o seguinte: são só 300. Tu está me mandando para um exército de milhares, só 300. Se é mesmo isso, me dá uma prova. Olha, eu vou botar aqui esse molho de lã no chão. Então, que o orvalho dessa noite molhe somente a lã. O Senhor, ok, bota a lã aí. E passou a noite, no outro dia de manhã cedinho ele correu lá. Aí pegou a lã e a palavra de Deus diz que ele apertou e saiu muita água. Mas ao redor não tinha nada, estava sequinho. Para mostrar assim: não foi que não orvalhou, só orvalhou ali. É tanto que ela está molhadíssima. Aí Gideão ficou: meu Deus, então eu tenho que ir com os 300 lá. Peraí, deixa eu confirmar. Senhor, não me leva a mal não, mas eu posso só fazer mais uma contraprova? Senhor, vai, Gideão, o que você quer? Ele: agora eu quero o contrário. Eu quero botar a lã ali, porque vai que alguém passou e derrubou e jogou água só na lã, né? E molhou a lã. Então eu quero o contrário essa noite, Senhor. Eu vou botar de novo um molho de lã, e eu quero que molhe abundantemente tudo ao redor, mas a lã permaneça seca. Senhor, tá bom, bota lá a lã. No outro dia, ele chegou, o chão estava todo molhado, o lugar em que a lã estava seco. Aí ele pensou: nossa, então verdadeiramente eu tenho que ir brigar com esses midianitas. E aí ele foi. E quando chegou lá, se preparando com os 300, o coração dele estava meio atribulado. O Senhor falou para ele: olha, Gideão, se ainda há alguma dúvida no teu coração, pega o teu moço e vai junto com ele espiar os inimigos e ver o que eles dizem. E ele chegou lá disfarçado, e quando chegou lá no meio, ele ouviu um dizendo: sonhei essa noite que um pão descia rolando a montanha e destruía todas as tendas. E o outro falou assim: então será que ele vai vencer a gente, Israel, com o Deus deles?
Aí Gideão ouviu aquilo e falou assim: o Senhor já deu eles em nossas mãos. Então vamos. E chegou para os 300 e dividiu em 3 grupos de 100. E falou: esse aqui vai comigo. Os outros façam a mesma coisa que eu fizer. E eles desceram, tocando chofar. Desceram. E a palavra de Deus diz que aqueles exércitos ficaram tão confusos que eles começaram a atacar a si mesmo. E aquele povo só tocou o chofar e foi para a guerra. Mas o Senhor foi quem me venceu e fez toda a guerra. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor queria dizer para ele? Olha, Gideão, não é o teu braço que vence. É o que o Senhor diz para você nessa noite. Não é o teu braço. Tem vários inimigos aí falando no teu ouvido, dizendo que você não é capaz, não faz, que ele te prendeu, que você não sai dos braços dele. Eu quero dizer para você que não é a tua força. Se você está dizendo, realmente, eu não tenho forças, não tem problema, porque não é a tua força. É a força do Senhor. É a força do Senhor que vence as batalhas. Você é só o vitorioso. O Senhor Jesus falou assim: olha, nesse mundo vocês terão muitas aflições, mas não temam, eu venci o mundo. O Senhor Jesus está querendo dizer para você: olha, não temas todas as lutas que você vai vencer, porque eu já as venci por você. Só precisa que você tenha fé, obediência e confiança de quem é o Senhor, certeza de quem é o Senhor na sua vida. Quando oferecemos o melhor a Deus, Ele transforma a nossa fraqueza em vitória, como fez com Gideão. Qual é a tua fraqueza? Olha para ela e fala assim: olha, fraqueza, teu tempo está contado. Aleluia. Porque o Senhor tem uma vitória para mim. E sabe qual é a maior vitória da tua vida? Você quebrar os postigos, você destruir os altares. Para esses deuses que você está colocando no lugar deles, tão grandes que eles te aprisionam ao ponto de você achar que Deus não existe mais. Mas eu quero te dizer que o Senhor existe. E nessa noite Ele está dizendo para você: olha, quebra esses altares e me recebe. Porque eu tenho um lugar de vitorioso para a tua vida. Depois que Gideão venceu os midianitas e libertou Israel daquela opressão, todos saíram das cavernas e começaram a viver suas vidas. A palavra de Deus diz que Gideão se tornou juiz sobre aquele lugar. Se tornou o que decidia todas as coisas sobre aquele lugar. E durante os 40 anos sobre o qual ele viveu na regência como juiz, houve paz em Israel. Houve paz em Israel. Mas primeiro, ele começou oferecendo ao Senhor. E o que você tem oferecido a Deus? Tem sido o seu melhor de verdade ou são só as sobras? Ou é aquele que você passa o dia inteiro sem falar nada com Deus e na hora de dormir você fala assim: Senhor, olha, só restou esse tempinho, mas eu estou com tanto sono, só queria te dizer, Senhor, boa noite, e já está roncando. Ou você tem um tempo para o Senhor. Ou você mesmo no teu trabalho, você está com Ele do lado, conversando com Ele. Aleluia. Ouvindo. Ele falando no teu coração coisas. Ele tem saudade de fazer isso. A palavra de Deus diz que ele buscava Adão. O Senhor tem te buscado também. Mas como tem sido o teu diálogo com Ele? O teu diálogo tem sido tão formal que ele se mantém até distante? Ou o teu diálogo é de filho, chamando o grande pai de papai? Sabe, eu lembro que quando eu chegava do trabalho, o Júnior abria um sorrisão, o meu filho, de orelha a orelha, e falava assim: pai! E corria para mim, pá, se agarrava. Às vezes eu estava cansado, mas aquele abraço, nossa, Coisa linda, Jesus. sabe, se joga.
Você é um bebezinho que o Senhor quer. Se joga, Ele tem braços para você. Ele tem colo. E Ele te espera. Essa história de Gideão, ela nos ensina que a inoperância espiritual vem de um coração dividido. Sabe? Essa inoperância espiritual vem de um coração dividido. Olha, eu até vou na igreja. Eu até oro. Tem dia que o louvor é tão emocionante que eu até choro. Mas aí eu chego em casa, tem tanta coisa para fazer. Eu até me esqueço. Aí só na outra semana eu penso novamente em orar. Espiritualmente você passou uma semana com fome. Porque o coração está dividido entre ser escravo de deuses que se estabelecem mandando sua vida e querer ser filho de Deus. Mas essa noite eu te chamo para você se voltar para Deus e oferecer para Ele o melhor. A palavra de Deus diz que ele fala a seguinte frase: dá-me, filho meu, o teu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nosso coração. E o coração é o centro de todas as nossas emoções. É verdade. É o centro de todos os nossos desejos, é o centro de todos os nossos anseios, é o centro de todos os nossos medos. E Ele quer reger o nosso coração. Então, oferece para o Senhor o teu coração. O Senhor, assim como fez com Gideão, Ele nos leva a uma vida de propósito e vitória. Jesus Cristo, Ele fez exatamente isso. Ele ofertou o seu melhor. Ele recebeu um direcionamento de Deus. Olha, eu preciso de um sacrifício para libertar o meu povo. E você, meu filho, é esse sacrifício. Topa! O Senhor Jesus deve ter dito assim: peraí, pai, eu preciso ir, sofrer isso tudo que está escrito em Isaías, passar pela cruz, morrer, para que eles sejam libertos. Essa é a oferta que você quer de mim? É. Ele veio e fez isso. Ele deu o seu melhor. Ele é o nosso maior exemplo de entrega. É o nosso maior exemplo de oferta. É o nosso maior exemplo de obediência. É o nosso maior exemplo de fé. E é o nosso maior exemplo de intimidade com Deus. Ele ofereceu a sua vida na cruz como sacrifício. E o sacrifício perfeito, como está em Hebreus 10, foi o sacrifício mais perfeito que pode acontecer. Ele cumpriu toda a lei, ele fez todas as coisas irrepreensível. E depois ele se entregou para ser maldito em nosso lugar. E depois que ele fez isso, ele nos chamou para segui-lo com total rendição. Então, quando entregamos o nosso melhor a Jesus, como Ele pede o teu coração, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos conduz à vitória. Aleluia. Assim como Deus fez com Gideão. E aí, quando Ele nos convida à vitória, a gente precisa entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diante do caminho, a verdade e a vida, a gente só pode oferecer a Ele, como Paulo disse para a gente em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tem uma coisa que você pode entregar ao Senhor: o teu corpo, o teu coração, a tua alma, entregar tudo a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Verdade. Essa é uma entrega total, e não há outra forma de agradar ao Senhor senão com essa oferta, a melhor de todas. Você por inteiro, sem divisões que te levem a pender a um lado ou outro, mas uma entrega total, para que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus e experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, como diz a palavra. Então essa noite, não pensa duas vezes, oferece para o Senhor o teu melhor, e o teu melhor nessa noite é o teu coração. Aleluia. Oferta a Ele o teu coração. Fecha os teus olhos, se possível, fecha os teus olhos. Vamos orar junto. Senhor, nós te oramos nessa noite, Senhor, para que cada pessoa que ouviu essa palavra se volte para Ti. Derrube seus ídolos, Senhor. Quebre as amarras dos deuses sobre os quais estão me prendendo. E ofereçam a Ti, Senhor, o melhor sacrifício, a melhor oferta. E se voltem para Ti, Senhor. E Te perceba como Senhor e Deus da sua vida. Senhor, quebra corações, Pai, nessa noite. Rompe grilhões, rompe cadeias. E faz, Senhor, o que cada um experimente a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Senhor. Quebra corações, Senhor. Restaura. Lava com o sangue do Teu Filho, Senhor. Deixa um alvo, Senhor. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo em cada coração que se entrega nessa noite, para que eles experimentem, Senhor, Tua boa, perfeita e agradável vontade, e caminhem contigo, Senhor, e entendam que tem um Pai, sobre qual a oração não é mais uma oração distante, mas uma oração que diz: Pai, no seu início, entendendo quem Tu és. Nós pedimos assim, Senhor, nessa noite. Quebra corações, se estabelece, Senhor, restaura ânimos, tira, Senhor, espírito dobre, tira, Senhor, divisões de sentidos, e que todos se direcionem para Ti, Senhor, como aqueles 300 acreditaram, obedeceram e entenderam que Tu és o Deus. Faz nessa noite, Pai, nós pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sabe, só entrega o teu melhor e vive. Amém? Pastor aí. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Aleluia! Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia! O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa linda! Você e eu não somos mais escravos do medo, somos filhos, filhos, filhos por adoção. Abre o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você não é escravo do medo, escravo do passado, escravo das decisões de outras pessoas, não. Você é filho de Deus. Tome posse desse lugar, tome, sabe? Ei, chega de chorar o mesmo choro. Acabou. Você vai dizer, vida, vamos parar. Eu sou filho. Não vou ficar caindo no mesmo buraco, não vou ficar atolado na mesma lama. Chega. Eu sou filho. Deus me chamou para viver no novo, para viver o sobrenatural. E eu tomo posse disso em nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrando. Nós vamos orar. E depois teremos os avisos. Tá bom? Fica conosco aí que tem coisa boa. Vamos orar então. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar com você e por você. Paizinho, obrigado, Senhor, por esse encontro de celebração. Obrigada por esse momento em que o Senhor pôde falar conosco, ministrar em nós. Ó Deus, eu te apresento a cada vida em particular. Visita cada um agora, Pai. Vai lá onde só o Senhor sabe que tem doído, que tem machucado. Cicatriza essa ferida, Senhor. Alcança esse coração. E nos ensina a ofertar o melhor de nós. Todos os dias, Senhor. Que o nosso coração escolha te ofertar. Escolha te adorar, escolha ouvir a tua voz.
e buscar aquilo que vem de Ti, Senhor. Pai, esse mês está indo embora. E começa um novo mês, Senhor. E eu quero apresentar a Ti, ó Deus. Toma as nossas vidas em torno. Nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Nos abençoa. A obra das nossas mãos. E sobre todas as coisas, não nos deixa ficar desligado de Ti, longe de Ti, mas antes nos abraça, nos envolve, nos guarda. A cada um, Senhor, aqui presente, a cada um que está online, e a cada casa representada, visita a parentela, visita a família, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que creem que Ele é galardoador daqueles que o buscam e liberta de toda opressão quando há uma entrega. E aqueles que assim creem, digam amém. Vamos para os avisos? Deixa eu botar Vamos para os avisos. Já está prontinho, então vai demorar. Temos festa agora em setembro, tá? Dia 13 a gente vai comemorar 7 anos de... Na verdade, dia 12 a gente comemora 7 anos em que o Senhor nos uniu. E nesses 7 anos a gente vai fazer um culto de... um grande evento, né? De louvor e adoração a Deus aqui em casa. Vai ter uma galinhada. Então, se vocês quiserem estar conosco, é só avisar pra gente. Eu quero estar. O pastor Amy vai lançar essa semana a arte, e aí vocês podem entrar em contato com a gente, porque a gente precisa saber quantas pessoas vêm, né, para poder fazer. Vai ter galinhada, já prometeram pra gente o bolo, então vai ter bolo, vai ter coisa aí no dia 13 de setembro, sábado 13 de setembro, já guarda aí na agenda. E avisa pra gente. Já estou aqui falando algumas coisas, tá bom? Então nós somos a nova comunidade apostólica. Esse é o lugar do encontro. É o sítio Alto Refúgio aqui em Japeri, e a gente tem prazer de estar com vocês. Então, você quer conhecer a gente pessoalmente? Fique à vontade. A casa está de portas abertas. Você precisa apenas avisar. Falar assim, pastora, pastor João, eu quero conhecer vocês. Eu quero fazer uma visita. Fique à vontade, viu? O sítio funciona todos os dias. Então você... pode tirar um dia da sua semana, da sua folga, vem conhecer, vem conversar com a gente, vem tirar um momento, um tempo de qualidade, viu? Às vezes a gente quer falar, a gente quer desabafar, a gente não dá às vezes online para fazer isso, né? Então fique à vontade para conhecer. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Oi? Primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês a gente tem Santa Ceia. E detalhe, vem ceiar com a gente, pode ser presencial, seria legal que você viesse presencialmente, se avisar a gente faz até um culto no horário mais cedo para que seja presencial. Ou direto daqui de casa, você reserva logo o vinho, o cálice de vinho e o pão, para a gente ir juntos aqui fazer essa ordenança do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que não come do pão, do corpo de Cristo, que não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. E a gente precisa ter parte com o Senhor. Então todo primeiro domingo a gente espera. Eu acho que domingo que vem já é ceia, né? Domingo que vem é ceia. Isso aí. Vamos lá pro próximo. Nós não paramos o culto para pedir oferta. Você notou isso? Nós entendemos que a oferta é algo voluntário e pessoal. Mas caso você queira fazer agora, nós temos o CNPJ e você pode contribuir. Contudo, procure a gente antes de fazer. É importante que você saiba o que você está fazendo. É importante que você entenda o sentido da oferta. Ela precisa estar bem clara no seu coração, porque a gente entende a oferta como algo que precisa ser muito sério diante do Senhor. Para a gente é o contrário. A ceia, todo mundo pode participar, mas a oferta é importante que você tenha um entendimento do que ela significa, porque você vai ter uma ação no mundo espiritual, e isso é muito forte. Exatamente, é isso que o pastor João falou. Então, não deixe de fazer a ceia. Mas a oferta primeiro você conversa com a gente, tá bom?
O pastor João já falou do dia 13. Eu queria muito que vocês estivessem com a gente. Vai ser muito bom o dia 13. Deixa eu falar umas coisas aqui. Vai ter karaokê na piscina. Olha só que legal. Vai ter piscina. Vai ter karaokê. Se não chover, né? Se chover, mas se quiser entrar na chuva, fique à vontade. Se chover, tem área coberta. Se não chover, tem o sítio todo. Então, deixa eu só dizer também que ontem nós estivemos na casa da irmã Rô. A Rô é uma bênção, uma vizinha nossa que nós amamos. Ela ontem estava completando mais uma primavera, né? E foi muito gostoso o tempo que nós tivemos ali. Que o Senhor abençoe a tua vida, viu, Rô? Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E foi muito bom ontem, né? E então já se prepara, porque Deus ama a festa e a gente também, tá bom? Então, beijo, um ótimo outubro, né? Mas antes... Ah, é verdade, esquecendo do que tal. Que tal? Eu, você e mais um irmão. Domingo que vem. Tem mais um encontro de celebração. Boa semana para todos, o Senhor abençoe.